E aí a gente pode abrir um leque aqui agora, a gente vai encontrar histórias de mais histórias, de gente que está sendo solapada, que foi solapada, que sofre, que está entristecido, está magoado, está ferido, está chorando, está se acabando, gente está dissolvendo a história, está acabando. Se você olhar para o lado da sua casa, você vai encontrar alguém assim. Quantos de vocês já passaram na história da sua vida alguma situação difícil e você não conseguia encontrar uma saída, uma resposta, um jeito, uma forma, e de repente algum bendito de Deus bateu na porta da sua casa, gente talvez simples, que não conseguia falar nem o nome de Jesus direito, mas falava Jesus de Nazaré, e que simplesmente fez uma oração por você, estendeu a mão para você, abençoou a sua vida. Quantos aqui foram restaurados no seu casamento, curados das suas enfermidades, tratados na sua alma, renovados pelo poder e pelo amor de Deus, porque algum bendito bateu na porta da sua casa, te alcançou, te visitou. Talvez um folhetinho que você encontrou na rua. Eu não sei a história de conversão de todos vocês, de cada um de vocês, mas eu tenho a minha história de conversão. Todos nós encontramos essa graça. A gente está aqui hoje para celebrar essa vitória tão linda que Deus nos dá, celebrar a vida nova que o Senhor nos dá, celebrar a comunhão que nós temos. Mas tem gente, queridos, que está tateando, tentando se apegar em alguma coisa, porque não achou a saída. Alguém pergunta, pastor, mas por que isso acontece? Por que tanta gente sofre? Por que tanta doença, tanta maldade? Por que tanta coisa absurda que a gente vê? Sabe, Eclesiastes 7:29 diz assim, que Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas confusões. Algumas traduções falam algumas astúcias, enganos. O pecado entrou no mundo, em Isaías 59, de 1 e 2, ele fala que o pecado cria uma separação entre o homem e Deus. A pior coisa que existe no mundo chama-se pecado. O pecado destrói. O pecado tem o poder de reinar e dominar. Por isso que em Romanos 6,14, Paulo fala assim, o pecado não terá mais domínio, mas é dominado. Dominar, quando o pecado domina, reina, desculpa a expressão, a desgraça vem. O diabo assenta no seu trono e ele vai levando as pessoas a cada dia viver distantes de Deus, no engano. E muitos até levam para uma vida religiosa, em se apegar a alguma coisa que dá uma camuflada, mas que na verdade não tem salvação. É uma vida doente, distante, longe. Não existe isso que você tem, que eu tenho, dessa comunhão, de se alegrar, de cantar, de louvar, de falar língua estranha, de ter comunhão com o Pai, de enchermos na presença de Deus. Não tem. Alguém um dia falou para mim assim, onde é o inferno? Eu falei assim, olha, o inferno é quando Deus não está presente. Onde não existe Deus, é o inferno. Não estou querendo dizer que não exista um inferno, esse lugar de condenação, mas que a vida de muita gente está um grande inferno agora. E aí, a gente vai olhando para tudo isso, e cada um de vocês aqui conhece a história de alguém, de alguma pessoa. E existem duas coisas aqui que é importante a gente entender. A primeira delas, que Deus nos ama, que Deus ama, que o amor de Deus é tão extraordinário que nos constrange. E o homem, quando se afastou de Deus, a iniciativa de restauração
de reconciliação partiu de Deus. Deus se humilhou de tal forma, Deus desceu da sua glória. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, que Jesus se esvaziou da sua glória e assumiu forma humana, para nos trazer de volta para o Pai, para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida de novo, para nos curar de todas as doenças, para nos libertar de todos os traumas, para que os nossos pés estivessem numa rocha firme, e que viessem os ventos que viessem, as lutas que viessem, as batalhas que viessem, estamos firmes. Deixe-me dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, o produto aligeramente, não há gado no campo, as ovelhas foram arrebatadas ao trigo, ainda assim louvarei o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque alguém que conhece Deus é que sabe, como Jó, que por fim o Senhor se levantará. Você pode estar passando a maior crise, a maior dificuldade, a pior dificuldade da sua vida, mas quando você tem Deus de fato na história da sua vida, você sabe que Ele está ali presente para te dar a vitória. Sabe, quando a gente lê Deuteronômio capítulo 8, é um capítulo que a gente tem que ler. Deuteronômio 8 fala que Deus prova o povo dele, os conduz ao deserto, humilha, prova, permitiu passar fome, e é interessante que a expressão que se usa lá é para ver o que estava de fato no seu coração. O que se passa no seu coração? E por muito tempo, muitos de nós acreditamos que esse texto era aquele texto usado para que Deus, na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora do vale, na hora do deserto, na hora da fome, na hora da nudez, na hora da humilhação, na hora da situação difícil, da escassez, Ele vai mostrar: você está vendo? Eu só queria ter prova de que de fato você me negaria. Mas esse texto não quer dizer isso. Esse texto quer olhar para nós, mostrar para nós que nós nos conhecemos quando as coisas estão difíceis. É ali que você vê o seu relacionamento, a sua comunhão, a sua intimidade, como é que é Deus, onde está Deus de fato na sua vida. E quando você está naquele vale, se você levanta a cabeça e diz: o Senhor veio, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, eu exalto o nome do Senhor, em todo o tempo louvarei o nome do Senhor. Isso, você está pronto. Mas quando as coisas não estão bem, querido, e o crente faz aquela cara de maracujá, sabe? Aquela pessoa que está murmurando e reclamando com a vida, é porque ele de fato ainda não conhece e não sabe o Deus que serve. E o grande desafio da igreja é primeiro conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, porque as nações, as pessoas precisam conhecer esse Deus, e a maior diferença que pode acontecer na vida de uma pessoa é conhecer a Deus. Muitas pessoas estão cheias de religião, estão cheias de igreja. As pessoas precisam ser cheias de Deus e da sua palavra, da sua presença, do seu Espírito e da sua vida. Você que me ouve agora, você que me assiste, você precisa de Deus, da palavra de Deus, da graça de Deus, deste amor de Deus, que te ama, que está agora entrando na tua casa, na tua vida, te chamando e te convidando para mudar a tua história, porque você é precioso, é preciosa para Deus. Deus pode acalmar essa tempestade e mudar essa situação na tua vida, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e existem situações na vida da gente que nos levam a entender que precisamos olhar para o alto, e sabemos que de fato Deus está ali assentado no seu alto e sublime trono, e que Ele pode mover quando a gente busca a sua presença de verdade.